Olá, eu sou Simone Amorim e falo com você diretamente do meu canal Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas passo para falar em podcasts ou vídeos sobre algum tema relacionado às contratações públicas. E hoje vamos falar aqui sobre o pregão eletrônico, tema que tem sido tão debatido em todo o nosso país por diversos colegas, por especialistas em licitações, porquanto a problemática da implantação do pregão eletrônico em todos os municípios do nosso país, ainda que nos menores, tem, concomitantemente com os estudos técnicos preliminares, ou seja, a fase de planejamento devidamente materializada nos autos, coincidido aí com também outras implementações normativas e ocasionado grande celeuma, especialmente dada as dificuldades de adaptação dos pregoeiros tão acostumados com a modalidade na sua via presencial e agora tendo que se adaptar à via eletrônica. Se você gostar deste podcast, lhe convido para se inscrever no meu canal, para que todas as semanas possamos interagir e você esteja então se informando através do meu canal Simone Opinião Simone Amorim acerca do que vem acontecendo no nosso país no tema licitações. O pregão eletrônico, tenho dito em muitos outros vídeos e podcasts publicados aqui no meu canal, que tem sim estrategado alternativas para que os órgãos possam estar superando as suas dificuldades. A gente vê pregoeiros e equipes de apoio unidas na intenção de enfrentar os primeiros pregões na sua via eletrônica. Contudo, algumas das dificuldades que apontarei hoje poderiam ter sido eliminadas de plano se a administração dos municípios, antes de contratar um determinado sistema, antes de optar por operacionalizar o seu pregão em determinados sistemas, tivesse ouvido a equipe, ouvido os especialistas acerca daquele sistema a ser contratado, para que na prática isso não impactasse tanto nas licitações, porquanto muitos sistemas não retornam às fases anteriores, os procedimentos têm que ser realizados aí via chat, o que dificulta muito. E temos também como problemática a falta de capacitação dos fornecedores, que estão despreparados, e o fornecedor despreparado para participar da modalidade eletrônica deixa não somente aquelas licitações que estava habituado a participar do seu próprio município, como também acaba deixando as licitações que poderiam lhe interessar, onde ele seria potencial fornecedor, passar para uma outra pessoa, então participar no seu lugar, porque ele passa a vez literalmente por falta de conhecimento. Eu sei que as dificuldades são ainda maiores para os fornecedores, porque no município nós temos equipes, né? Nós temos não somente o pregoeiro já habituado com a sua via ali presencial, como também equipes, nós temos a oportunidade de discussão em grupo acerca do pregão eletrônico, temos vários cursos e capacitações que são oferecidos, inclusive pelos tribunais de contas respectivos, né, dos jurisdicionados aí, país afora, o próprio Tribunal de Contas da União, muito preocupado com isso, mas nós temos também as dificuldades dos fornecedores aumentada justamente porque os fornecedores habituados às capacitações que precisam aí nos respectivos tribunais de contas e até algumas administrações que vêm possibilitando treinamentos em company, adquirindo cursos online, né, neste momento em que as capacitações presenciais não são tão bem-vindas. E aí o fornecedor passou a se preocupar demasiadamente consigo e esqueceu de estar, né, o servidor esqueceu de estar alertando o fornecedor que ele também precisa se capacitar para não deixar passar em branco as oportunidades
que já estava, inclusive, como disse, acostumado a participar nas licitações do seu município, como também para viabilizar a sua participação até onde a sua estrutura seja capaz de chegar. Ou seja, aquelas licitações regionais, aquelas licitações onde o fornecedor possa estar atendendo, porque a via eletrônica não é de toda ruim, como muitos têm aí divulgado e defendido. A via eletrônica, ela possibilita ao fornecedor ir inclusive mais longe, estar participando das licitações fora da sua localidade, possibilita o fornecedor, então, poder aumentar as suas vendas, mas para isso ele precisa estar alinhado com a sua planilha de custos, saber até onde exatamente pode chegar, no momento do lance no escuro, não voltar para casa sem dar a sua proposta. Quando a gente fala em modo aberto, fechado, aliás, um modo ainda pouco utilizado em razão da falta mesmo de conhecimento do servidor ao estar optando pelos modos, acaba optando pelo tradicionalmente mais utilizado, que é o modo aberto, e até por insegurança da parte da equipe de estar liberando licitações por essa via eletrônica, modo aberto, fechado. Contudo, na nova lei de licitações, nós teremos o pregão eletrônico como a modalidade preferencial, obrigatória para objetos comuns, e se o órgão não for optar pela sua forma eletrônica, deverá justificar e gravar as sessões, o que vai trazer maior dificuldade do que ele se adaptar e aderir logo à prática da modalidade eletrônica. E aí nós teremos os modos aberto e aberto fechado reavaliados na estrutura e na prática do órgão. Porque o modo aberto fechado, que propicia o lance no escuro, é um modo muito interessante que traz mais economia aos cofres. Nós estaremos falando mais especificamente sobre os modos aberto e aberto fechado numa outra oportunidade, num próximo podcast ou vídeo, como todas as semanas aqui tenho falado sobre licitações, abordaremos esse tema, que ainda consiste numa grande celeuma, mas que, a meu ver, não deveria ser um mistério, porquanto é o próprio sistema que vai realizar esta forma. Então, todas as formalidades processuais serão gerenciadas pelo sistema. Só que tanto o pregoeiro e sua equipe, quanto também os fornecedores devem dominar estas formas para oferecerem ali os servidores para viabilizarem a operacionalização da licitação da melhor forma possível, para entenderem quando é viável estar optando por determinado modo, ao invés de só aderirem ao modo aberto, o tradicionalmente mais simples e mais fácil. Mas também os servidores, os fornecedores precisam conhecer esse modo, porquanto eles podem voltar para casa com as suas propostas, sem oferecer as suas propostas, porque não se ativeram a planilha de custos que levaram, de repente essa planilha foi mal elaborada, não lhes deu uma segurança para oferecer o seu melhor lance no momento do lance no escuro, que é o modo fechado do modo aberto fechado, então é a fase fechada do modo aberto fechado. E aí ele voltou para casa, né, com o seu melhor lance sem dar, ou ele não entendeu a própria sistemática, também pode voltar para casa sem dar o seu melhor lance no momento de eminência, quando o sistema vai encerrar automaticamente, sem a interveniência humana, e aí ele tem o prazo para dar o seu lance e acaba esperando, o sistema encerra e ele volta para casa com esse lance, e às vezes até assiste a proposta vencedora ter sido pior do que a sua, ou seja, ele levou a sua planilha, sabia até onde podia chegar, sentiu-se inseguro, não participou da forma adequada por falta de conhecimento da forma como os procedimentos ocorrem na via eletrônica do pregão, e aí despreparado abre brechas para outros concorrentes melhor
preparado estarem participando e ganhando uma licitação, de repente, como disse, até por um preço pior do que o seu. Ele poderia ter oferecido um preço melhor e não o fez por despreparo na participação desse tipo de modalidade. Então é importante nesse momento que os fornecedores também se atenham à modalidade eletrônica. É mais complexo para eles, porque, como disse, as suas equipes geralmente são menores, né? Então, lá na estrutura do órgão, nós temos condições de buscar auxílio até no órgão vizinho para a realização de pregões. Enquanto o pregoeiro não estiver habituado, ele pode, de repente, realizar as licitações, operacionalizá-las com o apoio de um pregoeiro experiente. Então ele tem as suas alternativas. E o fornecedor, a alternativa dele é aprender ou aprender. E aí nós temos vários sistemas disponíveis, os órgãos não facilitam, adotando sistemas diferentes, conforme o recurso e o órgão, então o fornecedor vai encontrar sistemas diferentes e ele precisa entender todas as fases da licitação para que ele possa estar participando independentemente do sistema. Ele precisa entender os modos aberto, aberto, fechado, a necessidade da sua planilha. Ele precisa muito entender que a planilha é o que vai lhe dar um norte no oferecimento da proposta. Inclusive, precisa aprender a impugnar os editais quando perceber falhas nas planilhas apresentadas pelo órgão. Ou seja, enquanto ele não fizer isso, fornecedor, o órgão também não melhora os seus procedimentos e, enfim, a gente não caminha nas boas práticas. A respeito de planilhas de custos para fornecedor e servidor, é muito importante então esse conhecimento. E você, se tiver interesse, no meu blog Opinião Simone Amorim, eu tenho cursos sobre planilha, né? Formação de preços e planilha de custos. Muito importante, vá até o meu blog e se inteire mais sobre esse assunto, que também em novas oportunidades estaremos reiterando aqui no canal. Se você gostou está gostando, né, ou ao final tiver gostado deste podcast, deixe o seu joinha, faça um comentário, se inscreva no meu canal, não deixe de se inscrever, porque é contando com você e com essa interação semanal que a gente consegue dar continuidade a esse árduo trabalho, que é falar sobre licitações todas as semanas de forma continuada, para que os temas que ensejam maior discussão naquele período estejam sendo trazidos para cá, de acordo, inclusive, com a forma como os órgãos de controle externo estão tratando este tema, da forma como os próprios órgãos de controle interno estão tratando, então sempre de uma forma dinâmica, didática e inclusive atual. Então, sobre o decreto 10.024, que trata desde 2019 da nossa forma eletrônica do pregão, é importante que você saiba que na nova lei de licitações o pregão vem com tudo e quem houver aprendido as boas práticas prescritas pelo decreto que traz como obrigatória esta modalidade, pelo menos para aplicação de recursos federais, né, transferências voluntárias e agora recursos do PNAE e do PNAT, mas é importante que você saiba que essas boas práticas serão replicadas para a nova lei de licitações, então muito importante que você se inteire, se especialize, se aprofunde nesta modalidade eletrônica, inclusive compreendendo que as boas práticas trazem de forma irreversível e num caminho sem volta para as demais modalidades também várias aplicações que foram prescritas pelo decreto 10.024 e que hoje são indicadas também para as modalidades tradicionais e que, quando inserida a nossa nova lei de licitações no nosso ordenamento jurídico, teremos também a replicação dessas boas práticas, como a penalização de empresas que mergulham no seu preço, porque desatentas à sua planilha, não acabam fazendo, né, ofertas que não podem cumprir e aí depois não comparecem para assinar os contratos e
provavelmente, se aquele órgão não está ainda aplicando penalidades, repito, neste caminho sem volta, os tribunais de contas, num esforço coletivo país afora, estarão cobrando dos órgãos a aplicação de penalidades. Então é muito importante que você, empresa, se atenha ao seu preço para não ultrapassar os seus limites, que você entenda que precisa participar da licitação preparado para ela, porque poderá ser penalizado, inclusive, por depois de concordar com todos os seus termos lá na frente, estar alegando alguma falta de possibilidade de atender o objeto, ok? Então fique comigo nos meus próximos podcasts e vídeos aqui no canal para que possamos continuar discutindo esses temas relevantes para a administração pública. Eu sou Simone Amorim, falei com você hoje diretamente do meu canal Opinião Simone Amorim e conto contigo para se inscrever e doravante estarmos cada vez mais juntos nesse processo de interação. Forte abraço no seu coração.